Olha, a gente vai falar agora sobre limpeza, né? Tentando evitar esses problemas. Assim, eu tenho dúvidas também para manutenção desses alimentos. Vamos ali para conversar um pouquinho sobre os frutos. A Nicole ajuda também. Eu já quero perguntar sobre a agrotóxica, questão de limpeza. Vamos todo mundo ali para a cozinha? Vem cá comigo. Olha, você de casa. A gente vai juntar todo mundo aqui na nossa cozinha hoje para a gente ver como é que a gente faz para cuidados com esses alimentos. Vamos lá. O fruto, deixa eu perguntar aqui uma coisa, Santini. Quando o fruto é muito bonito, viçoso, quer dizer que ele recebeu muito agrotóxico ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. Na verdade, sim, quando a gente fala em agrotóxico, a gente tem que levar em consideração se esse agrotóxico utilizado ele tem registro para a cultura. Certo. Se ele tem uma recomendação feita por um engenheiro agrônomo, que é a pessoa capaz de fazer essa recomendação. E eu diria assim, o ponto mais importante quando você vai manejar com agrotóxico é você respeitar o que nós chamamos de carência. O que é carência? Qual é o período que eu tenho que respeitar antes do tomate, da alface, sair do campo e ir para a mesa do consumidor? Então, quando você pega, é como uma bula de remédio que você deve seguir as orientações. Certo. Então, se você tem um agrotóxico que tem uma carência de 15 dias, você não pode aplicar quando faltam 5 dias para levar esse produto para o campo. Então, se você respeita isso, com certeza o nível de resíduo é zero. A gente tem que respeitar. Então existe, mesmo usando o agrotóxico, ou seja, essa folha aqui, ela pode não ter nada, o resíduo dela ficou zero. Desde que você respeite a carência desse produto, sim, porque na verdade para um produto chegar no mercado, passam por mínimo 10 a 12 anos de pesquisa. Então é muito seguro, né? Então, desde que as pessoas, no mínimo leiam o que está escrito na bula do produto. Ou seja, tem esse conhecimento. Esse bacana, cuidado, né? um cuidado mesmo. E isso vai, claro que vai fazer. Porque, deixa eu perguntar para a Michele, no nosso organismo, quando a gente consome um produto, de repente, que está contaminado com muito agrotóxico, ou seja, ou muita química, a gente chama do quê? Não é um remédio para os frutos? Não é um remédio? Assim, quando você fala de doença de plantas, a gente chama de fungicida. Sim. Quando você fala de insetos ou pragas, nós chamamos de inseticidas. E quando é mato, plantas daninhas, herbicida. Então essas são as denominações. Entendi. Mas é um produto químico, como é um remédio que a gente é como se fosse um remédio para tratar, né, para as plantas. Teoricamente, para chegar à mesa do consumidor, não poderia causar problemas. Sim. Não é? Chega nesse ponto. Como você falou dos problemas, o que isso pode causar no nosso organismo. Em termos, nesse sentido que ele está falando, há uma segurança maior. Não vai ter uma toxicidade tão grande ao ponto de chegar a nos afetar. Entendi. Então não quer dizer que eu vou passar mal comendo os frutos. Não, porque tem muito agrotóxico. Tem gente que não come achando... Nossa, então vai estar... Fala essas besteiras, né? Ou seja, não é hoje isso. a gente está pondo isso por terra. Então, o que a gente tem que ter cuidados são com contaminações com nossos micro-organismos. Estão no ar, estão na umidade. Enfim, são aqueles que a gente vê a olho nu e aqueles que a gente não vê. Então a gente tem que ter todo um cuidado com desinfecção para que aquele alimento seja seguro, para que a gente tenha esse consumo. Entendi. Aqui, então vamos à prática, então. Nós temos as folhas aqui. Como a gente pode realmente lavar bem as folhas? E você veja uma observação antes, assim, bem interessante, Gisele. Hoje a contaminação, 45% da contaminação está dentro de casa. Você está brincando? A gente se preocupa nos restaurantes, a gente se preocupa. É verdade, deixa eu perguntar. O fato de eu pegar, eu não lavei minhas mãos, eu pegar minha mão aqui, eu já contaminei essa folha? E não tem uma segurança, assim, estou na minha casa, estou na minha cozinha, estou cozinhando para minha família, tá tudo limpinho, minha geladeira, meu fogão, enfim. Mas foi bem isso, então eu cheguei, eu fui lá, peguei, não, ela tá limpa, aparentemente tô olhando, não tem bichinho, não tem nada. Dá para consumir. Tá contaminado, sua mão tá contaminada, às vezes o local tá contaminado, não foi feita a higiene do local, e isso vai acabar com todo aquele processo. Desde da preferência, da folha tá bonita, enfim. Já acaba por aí. Acaba por aí. Como que a gente pode fazer a limpeza dessas? Depois a gente, é claro, né, higienizar as mãos, enfim, limpar bem o local onde você vai manusear os alimentos. Isso. O que a gente pode fazer com a manutenção deles? Então, se é um primeiro momento, frutas, legumes, os hortifrutis, de uma maneira geral, primeiro a gente lava em água corrente, para sair aquela sujeira a olho nu. Tá? Sim, que vai pegando no ar, a poeira, enfim, né? Então ela veio do mercado, veio naquelas embalagens, veio na sacolinha do mercado, enfim. Então, para tirar aquele mais grosso. Porque às vezes elas vêm com terra ainda, bem sujinha, né? Principalmente daqueles que vão pegar na feira, enfim, às vezes direto do produtor, tá? Então, fez essa lavagem mais grosseira, o que a gente pede para folhas ou para as frutas, enfim, tem uma solução clorada que a gente faz, que a gente chama de solução clorada para uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água.
Então a gente Entendi. faz essa solução clorada para fazer essa desinfecção. A água sanitária é a que boa. Sim, sim. Por exemplo, a tradicional é Sim, boa, né? Tem gente que não... uma colherzinha de sopa já é o suficiente. Você deixa em torno de uns 3 minutos, já vai estar fazendo essa higiene completa, Tem gente que tem digamos medo assim. de usar que boa, achando que pode causar algum mal. Não. E mesmo assim, mesmo depois vai ter essa desinfecção desses micro-organismos, ainda passa por água corrente. Aí passa de novo pela água Sim. corrente. Eu gostaria aí de fazer passa. uma pergunta, assim. A gente acaba Por usando favor. muitas vezes vinagre. Isso Sim, tem também sentido, ou não? tem sentido também, só que daí seria numa proporção um pouco maior. Aí vinagre tem que pôr um pouco mais? Um pouquinho mais, enfim, e claro, sempre proporcional à quantidade de que você vai estar usando. Isso é uma proporção para 1 litro de água. Então você vai dobrando essas quantidades para aquilo que você precisa. Entendi. Vinagre Tá. usaria quantas colheres, por exemplo? Umas 2, 3 colheres, um pouquinho a mais, já Pra- é o que a suficiente solução também do para vinagre- estar ajudando. Entendi. Que é o prático que a dona de casa tem. Aham. Sempre, às vezes, Tá à na mão. mão, mais né? disponível. Tá mais Tá? na mão. E Ótimo. sempre muito cuidado com outros tipos, brócolis, aquele que você não vê, tá? Entendi. Então, e outra coisa, a gente em casa, você consegue, são poucas folhas que a gente utiliza. Aham. O que é o cuidado grande que a gente pede nos restaurantes, que às vezes a demanda é muito maior e a paciência que tem que ser 1 por 1. Ai, tem que ser 1 por 1? Então Na aquele lavagem, negócio de eu passar vai lá, assim... ó. Não, seria legal a gente ter todo um cuidado. Por isso Então, tem que ter 1 muita por 1. paciência. Aí a contaminação é muito comum, Sim. complicado às vezes, né? Aham. E isso aqui, né? Tanto com, aqui no caso, a As folhas. couve, o tomate. O tomate tá? também. Tem pessoas que usam, deixa eu perguntar, usam detergente para lavar o fruto. Não seria legal, porque ele é extremamente poroso. Ah. Então, assim, e foi bom essa pergunta que você fez, que as pessoas fazem isso às vezes com frutas, com Aham. legumes e também com os ovos. Com os e ovos? não é legal. Os ovos não pode lavar eles? Não, principalmente tem pessoas que É. utilizam até buchinha mesmo para lavar, Pra lavar. para tirar. E ele é extremamente poroso. Isso vai incorporar. Ah, ele é poroso? Ele é poroso. E vai contaminar, às vezes um produto que não Com estava sabão. contaminado, você vai contaminar com sabão. Olha só, e daí eu posso fazer uma Achando que tá maionese. super Foi limpo e a não maionese que eu fiz, né? Não, na verdade foi a contaminação antes. Por um Isso produto é químico. talvez um pouco de excesso de limpeza também. Não dá. Também. Gente, Tem lavar, pessoas que são lavar, super- lavar ovo com buchinha, não, Aham, essa eu não esfregar tinha. pra tirar Sério? bem. Pra ficar branquinho? Pra ficar branquinho, dar aquela sensação de Gente, olha, limpo. eu até vou mandar um abraço pro meu sogro, né? Ele tem as galinhas dele lá na fazenda, ele que cuida dos ovos, ele, da galinha caipira, ele traz, e às vezes vem sujinha, claro, Ah, ainda sim. mais que vem ali direto, entendeu? Mas eu acho assim, aquilo é tão mais natural do que eu, né, pegar Água em outro corrente. É, Água né, corrente, exatamente, gente. que eu passo na água, às vezes tem algumas Pronto. coisinhas que eu não consigo tirar, não dá nem pra falar, eu não vou lavar, vai. Eu passo na água, limpo, seco Isso. com paninho e guardo. Guardar o ovo, onde a gente guarda o ovo? Então, assim, isso já tá um pouco mais desmistificado, né? Então, era o ovo. Você quer que eu abra aqui? pra Ah, gente eu dar uma quero, olha olhadinha, aqui, vamos abrir aqui. Então, pra aqui gente. até, Deixa eu ficar do até lado de cá pra isso. você mostrar. Obrigada. Então, aqui, o que acontece? É normal que as geladeiras todas venham com esse porta-ovos logo aqui, né? Sim. no Apesar começo. que tem geladeiras que eles já vêm com os porta-ovos aqui no caso, Aham. separados, que a pessoa tem a possibilidade de colocar tanto na porta para como colocar dentro da Sim. geladeira. Antigamente já era aquelas geladeiras que aquilo já era embutido, né? Já era Sim, o já tem formatinho o formatinho para para colocar, colocar os ovos. Aham. Não é correto, tá? Não pode guardar na correto. porta? Não pode guardar na porta porque aqui é um local que ele está Alterando a a temperatura. temperatura demais, diferente daqui, tá? Uhum. E você acaba tendo esse movimento. Então, os ovos, eles são extremamente sensíveis. São. Se você colocar ali, com o passar do tempo, abre e fecha a porta. Quanta criança não vai abrir a porta da geladeira e abre e bate? Então, assim, é super sensível. A possibilidade desse ovo trincar É muito grande. e ser contaminado pelos micro-organismos que a gente não vê são enormes. Aí, Olha sem só. querer, Então, onde a gente guarda? Dentro mesmo? dentro da geladeira. Bem tá? no meio da Então, geladeira. bem ao meio da geladeira. Então, Olha, então esses porta-ovos aqui Entende? facilitam bastante. Você pode guardar, Isso. né, dividindo o espaço ali. mas Segundo, é segundo importante a gente pensar na hora de consumir todos eles, Michele. Tá, então assim, a gente tem que ter uma segurança na hora da compra, com certeza, tá? Sempre independente da coloração, independente do aspecto, você voltar para casa, tá retirando daquelas embalagens que logo a gente traz, tá acondicionando. Trocando as Isso. embalagens. Fazer a higiene completa antes de ir pra geladeira. Ou seja, aquelas que eu chego de tira a carne, vem na bandejinha e põe direto na geladeira, eu já contaminei. Já contaminou. Porque Toda a geladeira. já contaminou, a passagem, todo o campo que veio esse produto, como que tá?
Então, assim, Entendi. já teve problemas. Então, é bom, aqui até a gente colocou como exemplo, Gi, que é comum, talvez, na Sim. casa A gente tem esses potinhos, São né? esses potinhos, tanto de plástico, Aham. tanto como de vidro, mas sempre acondicionado. Tirar das embalagens originais do mercado, principalmente carnes, aquilo que vem em isopor, para não tirar também, tirar a temperatura da O geladeira. isopor, ele realmente não deixa gelar? Ele suga, ele acaba sobrecarregando até mesmo a geladeira e acaba tirando essa temperatura, entendi. tá? Uhum. Age como um isolante. Então, e colocar acondicionado em potinhos Ou fechados. seja, então essa é uma das manutenções que a gente tem que fazer, uma coisa diária, assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar a Michele para vir dar uma aula pra gente de alimentos. Tem bastante assunto, coisa, né? Então a gente vai conversar muitas vezes. Pode Joia, ser, pode Michele? ser. Michele é nutricionista. Olha, é muito bom a gente ter alguém assim em casa, né, Nicole? Adorei suas dicas também de alimentos. A Nicole também vai falar. Eu quero a Nicole mais vezes aqui para ela compartilhar o que ela faz e pra gente comparar isso, se tá Legal. certo ou errado. Isso. Pode ser? A gente pode até ir na casa, às vezes, pra gente fazer É isso aí, fazer bem bacana. é ótimo. Mas você tem um recado especial, né, para os nossos produtores, né, Santini? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade do seu programa, assim, Por fazer favor. uma bela homenagem e assim, mandar um grande abraço para todos os produtores brasileiros. Né? Eles são responsáveis hoje por 30% do PIB do país. Olha E só. as pessoas muitas vezes esquecem desses produtores. Esquece. E quando você se alimenta, isso passou pela mão de um produtor. Então, um grande abraço mesmo, eles são responsáveis, sei lá, por 99% dos alimentos que vêm para a mesa do consumidor. Isso é fundamental, a gente está lembrando deles o tempo todo, Sim, né? todos Eu os acho dias que é necessário. uma forma, um grande abraço nosso aqui do nosso destaque.